Saudações aos amados. Pessoal, nós temos aqui atrás as imagens do presidente Donald Trump e do Marco Rubio, secretário de Estado, um dos homens fortes do governo e potencial futuro presidente dos Estados Unidos da América. Nós vamos aqui nos remeter inicialmente, lá ao início da década de 90, quando a esquerda latino-americana ela se uniu para disseminar a droga nesses continentes. A criação do Fórum de São Paulo pelo Fidel Castro por Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha aí como integrantes aí grupos terroristas, partido de esquerda, ditadores. Eles se uniram ali para a disseminação das drogas, tudo bem? E esse grupo ele foi tomando força, ele foi crescendo, principalmente a partir aqui do chefe de Estado da América do Sul. Pessoal, num determinado momento, eles perceberam que o ideal seria priorizar os Estados Unidos da América para a disseminação das drogas, para alienação de uma população. Por quê? Porque dos Estados Unidos é que poderia vir uma reação contra essa organização. No decorrer dos anos, já no governo Biden, o Gustavo Petro foi recebido, pessoal, na Casa Branca. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo, é recebido dentro da Casa Branca pelo Biden. E o presidente Biden se refere à Colômbia e ao Petro como pedra angular, como chave do hemisfério, como grande parceiro internacional dos Estados Unidos. Em quê, pessoal? Potencial de quê da Colômbia? Empresarial? Industrial? Tecnológico? Equipamentos e efetivos de guerra? Não. O que o Biden quis dizer ali da Colômbia e do Petro, os comparando ou comparando a pedra angular, pessoal, foi com relação ao quê? À cocaína. Colocando isso de uma forma manifesta, não apenas para a população norte-americana, mas para a população mundial, pessoal. E abriu as portas dos Estados Unidos para todo tipo de imigração, legal e ilegal, milhares de traficantes, de grupos criminosos, de homicidas, de assaltantes entraram para poder viabilizar com mais rapidez a alienação desse grande país, focando principalmente em crianças, em jovens e em adolescentes, aquela agenda woke. Mas graças a Deus, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não apenas para bem da população norte-americana não, pessoal. Porque num primeiro momento, eles viram de uma forma lógica que não dava para se restringir em proteger os norte-americanos, se restringir em território nacional. Estados Unidos é ladeado por 2 oceanos. Faz fronteira com o México também, que é um país tomado por organizações criminosas e por grupos de traficantes. Então se chega à conclusão óbvia, o Donald Trump, Marco Rubio e toda a staff do primeiro escalão norte-americano, que, pessoal, nós vamos ter que sair para impedir que a droga entre. E começaram por onde, pessoal? Pela Venezuela, pessoal. Ditador Maduro, a população gemendo e chorando, o país com a maior reserva petrolífera do mundo e a população passando fome, e o Maduro e os seus generais
tudo bilionários. Então resolveram começar por lá, para proteger o povo norte-americano. Maduro foi capturado, e nessa política, pessoal, de proteção do cidadão norte-americano, o Donald Trump, além de beneficiá-los, acaba beneficiando também todos esses povos que serão alcançados com a intervenção militar dos Estados Unidos. Está lá o povo lá da Venezuela comemorando como comemoraram e com uma expectativa agora de que as coisas melhorem. Mas, pessoal, veja bem, o que aconteceu com relação à Venezuela e ao Maduro, isso vai ter que acontecer com a Colômbia com relação ao Petro. Não é que o Donald Trump quer ser o xerife do mundo, não. O Donald Trump tem que zelar pela população, republicanos e democratas. Ele foi eleito para proteger o país dele. Então ele vai ter que intervir e capturar o Gustavo Petro, porque ele é o maior produtor de cocaína do mundo. O Donald Trump terá que intervir no Brasil, porque o nosso presidente do Brasil, ele também está envolvido com o narco-estado. Existe não uma obrigação, mas existe realmente um sentimento do governo norte-americano em ajudar o Brasil, pessoal. Por questão de equidade. Afinal de contas, nós estamos com esse governo aí. Por que nós estamos com esse governo cleptocrático? Porque as fraudes eleitorais, pessoal, que ocorreram aqui em 2022, tirando a vitória de Jair Bolsonaro e dando essa vitória para o descondenado, essa fraude eleitoral, essa mentoria começou lá, na terra do tio Sam. Os mentores foram lá. Lá é que foi montada a engenharia da fraude. Aqui no Brasil, ela foi executada. Os agentes operadores da fraude foram aqui, né? Inclusive ministros. Pelo menos 3 ministros do STF foram agentes operadores das fraudes aqui dentro do território brasileiro. Então existe essa consciência. O Donald Trump, todo mundo sabe disso. E eles vão ajudar o Brasil, né? Nós temos aí um Supremo Tribunal Federal 70% que está envolvido, todos eleitos pela esquerda, e nós estamos na expectativa, porque a nível de Brasil, a coisa agora vai ser difícil de acontecer alguma coisa. Banco Master, esse escândalo. É um protegendo o outro, porque está tudo envolvido. É o Fachin segurando a mão do Toffoli, é o Toffoli segurando a mão do Moraes, e é o Moraes segurando a mão dos outros que foram colocados lá no STF pela esquerda, pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Fernando Henrique, tudo esquerdista. Agora é torcer para que as investigações do Master tomem corpo nos Estados Unidos, para que, quem sabe, essa prisão, essa ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes e contra os Toffoli venha lá da terra do tio Sam. Porque, por enquanto, aqui está difícil. Aqui nós temos, pessoal, que criar uma conscientização popular para que a direita venha fazer o maior número de representantes possível dentro do Congresso. É isso que nós temos que fazer. Para que o presidente que vai ser eleito, que será de direita, ele entrando, ele tome as providências que têm que ser tomadas. A primeira delas, afastar todos os alto-oficiais das Forças Armadas, general, almirante, brigadeiro, todos os alto-oficiais que de alguma forma ajudaram a dar suporte a esse governo cleptocrático. Afasta todo mundo. Promove, coloca gente nova, comprometida com a pátria, comprometida com a família, comprometida com a liberdade.
Tudo bem, pessoal? Então vamos trabalhar juntos com essa finalidade. Vamos agradecer a Deus aí pela vitória do Donald Trump, que esse trabalho ele continue sendo desenvolvido e a sociedade brasileira comece a ter essa consciência, toda a população. Não, o Trump não está querendo mandar aqui não. O Trump primeiro quer proteger o bem-estar do norte-americano. E o Executivo Federal Brasileiro está envolvido com o narco-estado, então eles têm que tomar providência. Tá ok, pessoal? E também por essa questão de consciência, porque, de alguma forma, pessoas norte-americanas em altíssimo nível ajudaram a promover essas fraudes aqui no Brasil. Tá ok? Então eles se sentem também, de certa forma, corresponsáveis e vão nos ajudar por isso. Tá bom? Forte abraço a todos e Deus salve a nossa nação.